Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Palhaço Cristão, pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui relato, um ponto de vista em relação às instituições religiosas, né? Estive presente em uma instituição, mais precisamente na Igreja Universal, desde 2005. Não estou mais como obreiro, fui obreiro da instituição, mas ainda tenho laços, né? Pois sou casado e a minha esposa ainda continua como uma voluntária, obreira voluntária. E então praticamente eu ainda tenho um convívio. Não pratico mais as mesmas, não tenho mais as mesmas práticas da instituição, mas eu tenho um convívio, pois a minha esposa tem as reuniões, então eu acabo sabendo que reunião que vai ter, qual o propósito que vai ser feito e tudo mais. Mas aquilo para mim já não faz mais sentido. Eu queria deixar um ponto de vista em relação ao trabalho voluntário, né? Principalmente como obreiro. As pessoas elas falam assim, como você se deixa ser levado, manipulado por esses falsos profetas, tudo mais, e não sei o quê. Quando você chega numa instituição dessa, qualquer uma que seja, né? Não importa o nome, estou citando aí a Universal, pois foi lá que eu tive a minha experiência. Quando a gente chega nessas instituições, a gente chega com problemas, né? Chega solitário, chega ferido, o zero à esquerda, então a gente não tem autoestima, a gente chega bem para baixo, né? E fora as outras pessoas que chegam arrasadas, viciadas, então ninguém chega da. Dificilmente, né? Não falando que ninguém, ser bem radical, mas dificilmente alguém chega numa instituição você, pelo simples fato de chegar e abraça o que está acontecendo, mas geralmente tem algum problema, alguma coisa que incentiva ela de buscar algo, né? Uma resposta por aquilo que ela está passando. Então, quando você chega, você é acolhido, você é abraçado, você é beijado, você flerta com o sistema, né? Desculpa a expressão, mas é dessa maneira, né? É paixão à primeira vista, é amor, né? Você encontra alguém que está te acolhendo, alguém que está te entendendo, alguém que te ouve, que conversa com você e expõe, você se expressa e alguém te ouve. Então é amor à primeira vista, é paixão mesmo, é algo surreal, é algo inexplicável, né? Colocado-se como você encontrou a Deus, então imagina esse amor, é algo não dá nem para explicar. E você se entrega no sistema, quando você encontra suas respostas e chegou a uma conclusão de que Deus é o caminho, a verdade, e você se limpou, né? É o que acontece quando você tem um objetivo e chegou na igreja sofrendo e encontrou as respostas. Então você fala, eu encontrei uma resposta, então agora eu posso ser usado como instrumento. Então eu vou me lançar, eu vou me dar, eu vou fazer os propósitos, eu vou me lançar, vou me dar, né? Vou fechar os olhos e me lançar, me jogar, porque eu tive um encontro desde o começo, né? Então vamos sem medo, né? Então a gente se lança sem medo. E por mais que aquelas pessoas falem, você está num lugar que estão te manipulando, e você não acredita, porque fala-se assim, isso hoje utiliza-se a palavra, né? Hoje é fake news, né? Que eles usam isso nas instituições religiosas, que tudo é fake news, né? E quem está de fora tem um outro olhar, e quem se lançou ali dentro acaba se identificando, né? Então não está preocupado porque ouve a palavra de Deus e é acolhido e se sente muito bem. E ao ponto de ser usado como instrumento e como um ganhador de almas, né? E o que acontece? As pessoas elas se aprimoram, né? Então chega ao ponto que ela não necessita mais do pastor. Realmente ela acredita que atingiu uma fé inteligente, né? Ela está na instituição, ela acredita que se tornou uma pessoa independente na fé, mas não, né? Ela é independente na fé, mas ao mesmo tempo não é, porque ela vai evangelizar, ela não precisa do pastor, ela vai fazer um propósito, ela não necessita mais do pastor, mas ela faz. Chegou ao ponto de, eu digo por mim, por experiência própria, de não necessitar de dias de propósito, eu mesmo fazer meu propósito, pegar uma folha, fazer um pedido e ofertar, dar uma oferta por livre e espontânea vontade, pois eu aprendi dessa maneira, né? Aprendi que eu tenho que agradar a Deus. E como eu vou agradar a Deus? Não só com palavras ou com
eu tenho que entregar a minha vida, então eu oferto a Deus. Então eu aprendi que eu tenho que ofertar a Deus para agradá-lo. E o que muitos acham, né? Tem muitas pessoas, eu digo por experiência própria, né? Eu fazia não para adquirir bens ou coisa parecida, sempre eu fazia para poder agradar a Deus, achando que estava agradando a Deus com a minha vida, com a minha oferta, nunca pensando, eu quero ser milionário, bilionário, não. Tinha meu emprego, tudo, minhas dificuldades, mas sempre querendo agradar a Deus. É o que acontece com muitas pessoas que estão na instituição religiosa, fazendo o trabalho ali, né? Então ela não está preocupada se ela vai comer, beber, ela está preocupada em agradar a Deus. O sistema religioso ensinou ela dessa maneira, né? Então, quando eles falam a fé inteligente é essa, né? A pessoa não depender, mas dependendo, né? Se vocês estiverem entendendo o que eu quero dizer, quem é da instituição, ou quem já foi ou frequenta, vai entender o que eu quero dizer, né? O amor é incondicional. O amor, ele é a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. O amor que essa pessoa tem pela igreja, né? Que ela acaba amando a igreja acima de tudo. Se o líder dessa instituição chegar e falar, vier a público e dizer que ele rouba, ele é mau caráter, essa pessoa vai continuar permanecendo, porque ela acredita que ela faz para Deus mesmo. E ela, na sinceridade dela, ela faz mesmo. Ela faz para Deus. Ela faz porque ela não tem mácula, ela procura fugir do mal, ela segue as escrituras. Então ela aprendeu dessa maneira, aprendeu e ela pôs em prática. Então você vê membros, obreiros, jovens, evangelistas, de repente ele ser muito mais espiritual até que o pastor que está em cima do altar pregando. Então eu digo por experiência que quando eu cheguei na instituição, eu tinha um conselheiro, né, que a gente fala, né, geralmente você tem uma pessoa que está ali do seu lado, conversa com você, te ouve, e eu tinha isso, e não era um pastor, e não era, eu era uma pessoa que estava ali que eu via que era uma pessoa muito espiritual, então você se, na sinceridade das pessoas, de tanto quem está orientando, de quem está chegando, é aonde é o perigo, né, porque a pessoa ela evangeliza para o sistema religioso, ela evangeliza para o sistema religioso. Ela vira um vendedor, né? Sem ela saber, né? Ela acredita que está ganhando alma, que está passando o lado espiritual para aquela pessoa e ela está levando essa pessoa a chegar à instituição, onde ela vai ser provavelmente ter a mesma intensidade que essa pessoa teve, porque ela está sendo orientada por um voluntário que colocou o nível de paixão muito elevado, e ela vai ser uma presa fácil, porque ela vai chegar com problema, dificuldade, vai encontrar do mesmo jeito que a pessoa, aquele obreiro, aquele voluntário chegou, ela vai também ser acolhida, abraçada, e vai ser uma pessoa que vai se entregar de olhos fechados do mesmo jeito, porque ela acreditou naquilo, né? E ela vai com toda a força e não tem tempo ruim, né? Ela vai mesmo, ela vai ter um conflito dela com a carne dela, com os questionamentos que ela vai conseguir filtrar. Então ela não vai achar ruim ter que passar o dia inteiro na rua, ela não vai achar ruim se ela não comer nada, ela não vai achar ruim se ela ficar solteira esperando encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada. Então ela vai ficar ali firme e forte, né? Então ela aprendeu dessa maneira e vai colocar em prática e, e com as experiências que ela passou, que provavelmente ela deve ter tido seus questionamentos, como eu também tive os meus questionamentos. Então essa pessoa ela vai ter, só que ela vai saber filtrar ali, né? Então o sistema religioso ele vai permanecer dessa maneira, porque as pessoas elas vão ouvir ali aparentemente a palavra de Deus, deturbada, totalmente fora do contexto, mas ela, pela inocência, pelo que ela aprendeu, ela vai colocar em prática de uma maneira que ela vai estar fazendo o correto, né? Ela vai estar ali fazendo, colocando em prática com toda a sinceridade dela. Então é muito difícil de, de colocar na cabeça. Eu digo por experiência, porque eu sou casado, então não adianta eu tocar na ferida, falar que o dinheiro que é arrecadado vai só simplesmente para a instituição, não tem nada de repasse, não tem nada de ajudar ninguém. A gente vai para a rua buscar a cesta e a igreja não dá um centavo. A gente gasta o nosso tempo, a gente gasta dinheiro para poder ajudar aparentemente as pessoas, né? Porque acredita-se que está ajudando as pessoas e vai ser lançado o amor incondicional. É algo surreal de explicar.
o que se passa na mente do ser humano. Então, o convívio com essas pessoas é diferente, né? Porque ela vai sempre acreditar que se você não estiver numa instituição, não estiver ali na reunião, não estiver no culto, não estiver ouvindo a palavra, você está mal, você está em pecado. Então, a partir do momento que eu tive meus questionamentos e não tinha uma direção, eu ficava naquele conflito, porque eu também tive meus conflitos e era difícil, é complicado, porque você aprendeu de uma maneira, colocava em prática, aí você começava a observar o que é praticado e aquilo conflitava com você, falar, nossa, eu não acredito que eu estou vendo isso, mas eu não quero ver. E, e você chegar ao ponto de tomar uma decisão e através dos vídeos, através das denúncias, que hoje está muito mais acessível, né? E eles colocam, não só a instituição universal, mas qualquer outra, coloca que você não deve ficar vendo o contraditório, né? Eles não falam essa palavra contraditório, eles falam que você não deve ver aquilo que é errado, que é o do mal. Sempre se aprofundar na palavra de Deus, que é o que eles pregam. Então, a pessoa fica refém, escrava daquela daquilo ali, daquela programação, né? Então ela nunca vai sair dali. E, e a partir do momento que você começa a ver outras opiniões, você é taxado como uma pessoa que não está no espírito, está mal, vai para o inferno, você foi contaminado, não está com o Espírito Santo, você perdeu o Espírito Santo, nunca teve o Espírito Santo. Então, são isso que é usado nas instituições, né? E as pessoas que estão ali de sinceridade, que colocaram toda a sua força, né? Então ela vai entender dessa maneira, ela aprendeu dessa maneira e vive por isso, né? Então ela é mais santa, que a gente fala, vamos colocar aqui a palavra, do que o próprio pastor da igreja. Então, por mais que o pastor da igreja caia em escândalo, traiu a mulher, pegou roubando, pegou com dinheiro na cueca, e a pessoa não vai, ela vai permanecer, porque ela acredita que ela está fazendo o correto. Na sinceridade dela, ela acredita que ela está fazendo, tendo uma experiência com Deus e é única. E realmente a gente que estava no meio ali, a gente presenciava isso. Então a gente sempre colocava, não, eu tenho que olhar com os bons olhos. Se ele está fazendo errado, ele vai se ver com Deus. Porque Deus constituiu o dízimo, a oferta para essa finalidade. Se ele está fazendo para outra, ele vai se entender, ele que está sentenciando a alma dele e a pessoa vai permanecer. Como eu já disse, né? Pode o líder da instituição chegar e a público vier e falar, ó, eu fazia isso, o objetivo da igreja era esse, mas aquela pessoa ela aprendeu de tal maneira a seguir um propósito que ela vai continuar. É muito perigoso, né, o que o sistema religioso ele faz. A manipulação da mente, o controle, é algo muito complexo e vou dizer, né, que as pessoas não estão preparadas para ouvir o contraditório. Ela não está preparada, porque ela vai ouvir o contraditório, ela pode até chegar numa conclusão, mas e se ela chegar numa conclusão de que ela falar, então eu não acredito mais em Deus, eu vou viver a minha vida do jeito que eu vou viver, já que eu era regrado, tinha regras, eu tinha limites para poder fazer aquilo que eu queria, então agora eu vou fazer porque eu não dependo mais de uma instituição. É muito perigoso isso. E quem chega no questionamento e entende e fala, nossa, eu posso viver o Evangelho de Cristo sem necessidade de algum líder, de alguém manipular o que eu tenho que fazer. Eu mesmo tenho um controle de mim mesmo. E, e quando você chega, geralmente quando você é jovem, eu digo porque eu cheguei com meus 20 anos de idade, era 2005, ia completar 20 anos, então imagina, você tem um turbilhão de pensamentos, você tem preconceitos, você sofre preconceito, então esse tipo de maturidade você só adquire com o tempo, né? E o tempo, de repente você não teve outras experiências, e o tempo acaba se tornando algo que vai te ajudar e vai te prejudicar, porque você abriu os olhos, mas o tempo passou, o tempo voou. E o que você fez das suas escolhas, da sua vida, qual foi o nível de intensidade que você colocou, qual foi o nível de paixão que você colocou naquilo, né? O quão intenso você foi naquilo que você propôs, né? Então, depois que você descobre, você passa por um turbilhão de pensamentos, você fala, nossa, eu fui um financiador, eu fui um arrecadador,
Eu fui uma pessoa que trouxe pessoas para poder serem manipuladas, que estão até hoje. E essas pessoas elas vão ser dificilmente vão sair, porque você evangelizou aquela pessoa, ela foi. Na época ela foi difícil de dela ficar, porque ela teve os questionamentos dela e ela conflitava com ela mesma naquela oportunidade, mas ela aprendeu que era simplesmente a carne falando mais alto e hoje ela tem um nível de espiritualidade que é o que nem eu falei, né? O líder pode vir a público dizer que roubou, que rouba e essa pessoa vai permanecer. Então é muito perigoso, né? Então os questionamentos eles vêm para todos, mas muitos vivem independentemente ali, né? Aprenderam a viver sozinho na fé, sem depender do pastor, mas está na instituição, né? Ama a igreja ama a instituição, né? Porque ela acredita que a igreja é dela, ela acredita que faz parte daquele corpo e ela está bem. Então, enquanto ela não tiver aquele questionamento de por que que eu estou fazendo isso, ela nunca vai. Então, onde vai se permanecer essa pessoa por longos anos, ela vai morrer, ela vai acreditar que vai ser salva porque está na instituição e vai levar outras pessoas àquilo. E nisso o sistema religioso ele vai crescendo, ele vai se firmando e as palavras vão ser muito mais acessíveis. De repente até aquele pastor fala algo, aquela pessoa, não, o que o pastor falou não faz sentido, mas eu entendi, eu aprendi e ela vai conviver com aquilo ali, né? Então, digo por experiência própria, é, se eu esqueci algo, de repente fiz um comentário que desagradou alguém, peço desculpas, né? Eu quero agradecer ao Palhaço Cristão pela oportunidade. Espero que esse relato venha ajudar as pessoas, né? Que as pessoas venham tomar cuidado, né? Porque ela aprendemos que para chegar até Deus temos que estar numa instituição religiosa, e não é de agora, né? Isso a gente carrega de gerações e gerações, né? Então aprendemos que para você ter uma vida com Deus, você tem que estar numa igreja, numa instituição, você tem que estar ali, e não importa se é católica, se é evangélica, então a gente aprendeu dessa maneira. Então, a religião ela é muito perigosa, né? A religião é algo perigoso na vida das pessoas, né? Sempre foi, né? O que acontece hoje, ela vai se aprimorando, vai mudando, vai se ramificando, vão criando outras liturgias, outras maneiras de se expressarem, e assim a mente humana ela é manipulada, como já foi manipulada há anos, décadas, séculos, desde a formação do homem. Então, o ser humano ele é suscetível a isso, né? Então, espero que esse relato venha ajudar alguém de alguma forma, né? Que não viva aquilo que você pode até frequentar, né, uma instituição, de repente você fala, eu não eu necessito de estar ali, mas não se entrega, não se lança de olhos fechados, né? Então faça faça aquilo que agrada a você, né? Então não, mas assim, analisa, veja o que é feito, então para não haver frustrações, pois isso vai ser carregado por longos anos das nossas vidas, né? Então, cabe a gente olhar para Deus e fazer o melhor, porque a palavra de Deus ela nos ensina, né? Então a gente não necessita de uma instituição para poder chegar ali até Deus, né? Simplesmente eles só querem arrecadar, né? Agradeço a oportunidade, fique com Deus e Deus abençoe a todos.